Descanse. Esse é um princípio. E como ele está em sua vida? No capítulo 1 do livro de Gênesis, nós refletimos um pouco sobre alguns atributos de Deus, o seu processo de criação e como ele trabalha por propósito. Hoje, dando continuidade na reflexão da palavra que Deus nos deixou no livro de Gênesis, agora no capítulo 2, eu te convido a fazermos juntos algumas reflexões sobre o descanso. Os versículos de 1 a 4 do capítulo 2 descrevem que Deus, durante os 6 dias de trabalho, completou a criação, tanto do céu quanto da terra e tudo o que neles existem. E no 7º dia, ele havia terminado todo o trabalho. Então, o que ele faz? Descansa. Aqui eu reflito que o descanso ele é necessário. Nós precisamos buscar os atributos de Deus, os princípios que ele nos deixou. E se ele descansou, nós também precisamos descansar. Pela lógica, Deus não precisa de descanso, pelo simples fato de que ele é Deus. Mas se ele descansou, isso está escrito em sua palavra, ele está nos deixando um ensinamento. Então, eu preciso descansar. Você precisa descansar. Se ele está ensinando e deixando, inclusive, o seu próprio exemplo para nós de descanso, nós precisamos aprender com ele. Mas outro ponto que me chama a atenção aqui na palavra é quando Deus descansou. Quando? Quando ele completou a criação. Quando ele terminou a obra. Então aqui eu quero deixar 3 perguntas de reflexão que eu fiz para mim mesma. Primeiro, se você tem descansado, sim ou não? Se não, precisa descansar. É um ensinamento de Deus para nós. Se sim, ótimo. A segunda pergunta é quando? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência de extremos, como diz aquele ditado, ou 8 ou 80. Então, ou nós nunca descansamos, ou nós queremos descansar demais. E isso nos leva a descansar muitas vezes em momentos errados, no meio do processo onde ainda nós deveríamos estar trabalhando. Deus, aqui, ele descansa no final do processo, quando ele conclui a sua obra. Isso nos ensina que na nossa vida nós precisamos ter o discernimento do momento certo de trabalhar e do momento certo de descansar. Se eu descanso no momento errado, isso também pode ser um problema. Não descansar é um problema, descansar no momento errado também pode ser um problema. Isso me traz à memória um momento específico da história de Davi, descrito lá em 2 Samuel 11, quando eu estava lendo aqui sobre o descanso e refletindo sobre o momento certo de descansar, essa história, nesse momento da história de Davi, me veio à memória. Esse momento da história, de uma forma bem resumida, era tempo dele estar trabalhando, era tempo dele estar em guerra, né? Ele era o rei, aquele momento era o momento dos reis estarem em guerra, e ele tomou uma decisão de descansar no momento errado. Ele resolveu não ir para a guerra e descansar, ficar no palácio. Isso teve uma consequência muito negativa, muito forte. Se você nunca leu essa história, eu te convido a ler, refletir. Está lá em 2 Samuel 11, aonde Davi toma para si uma mulher que não era sua, engravida essa mulher, acaba cometendo um homicídio por conta dessa, como consequência, né, desdobramento dessa decisão dele. Então, nós precisamos refletir. Nós temos descansado? Quando temos descansado? E a terceira pergunta é: como nós temos descansado? Então, se, quando e como. Keila, como assim? Como temos descansado? Bom, o primeiro ponto é que o descanso ele não é só físico, né? Como normalmente nós tendemos a imaginar. O descanso, além de físico, ele está relacionado também a questões mentais e espirituais. Então, lembra, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o meu corpo precisa de descanso, a minha mente, a minha alma precisa de descanso e o meu espírito também. No descanso, eu preciso interromper, eu preciso pausar o meu trabalho.
tanto físico, para descansar o meu corpo, eu preciso pausar as minhas preocupações, as minhas inquietações mentais para descansar a minha alma, para descansar a minha mente e também preciso descansar o meu espírito. Mas como que o meu espírito descansa? Nos braços do Pai, me conectando intimamente com Deus. Esse é o descanso espiritual. E como que eu faço isso na prática? Lendo a palavra dele, que ele nos deixou aqui, falando com ele, que nós chamamos isso de oração, né? Falando com Deus, contemplando o que ele fez, a sua criação, que nós estudamos aqui, tudo que ele criou, tudo que nós vimos no capítulo 1, contemplar isso é uma forma de descansar o espírito. Eu não sei como é a contemplação para você. Se você para contemplar, o que você sente quando você contempla. Para mim, é uma forma muito eficaz a contemplação de descanso espiritual. Quando eu paro, por exemplo, de frente a um rio, ou então de frente ao mar, das árvores, os pássaros, e eu fico só observando aquela criação, aquilo que Deus criou, sem pensar em nada, sem pensar em nenhuma outra coisa. Eu vejo muito Deus em tudo isso, em toda a criação. Então eu vejo a grandeza dele quando eu olho para o mar e aquela infinidade, né, de água, e imagina o quanto, né, de animais, de seres vivos tem ali, nós já vimos isso no capítulo 1 também. Então eu consigo ver muito Deus ali, a sua grandeza, ver a beleza dele, os detalhes da beleza de Deus. Há um tempinho atrás, alguns meses atrás, eu e meu noivo fomos em um zoológico de aves. E não é um zoológico onde as aves ficam presas, né? Elas ficam soltas e a gente caminha no meio delas, em um ambiente aberto. E observando os pássaros, são cada detalhes tão lindos, nas cores, nos desenhos dos pássaros. E aquilo demonstra para mim, né, contemplando a beleza de Deus, a beleza da criação dele nos detalhes. E a paz. Quando eu contemplo, eu sinto a paz. Quando eu olho para um rio calmo, tranquilo, com as árvores, com os animais, e eu ouço, né, o barulho do vento, por exemplo, tudo isso me traz muita paz e eu vejo a paz de Deus na criação dele. Então essa contemplação para mim funciona dessa forma. E se você não faz, não tem esse hábito, faça, né? E se você contempla, mas não é intencional em observar Deus nesses detalhes, faça isso, pratique, porque esse é um descanso espiritual, né? E você descansando espiritualmente, consequentemente, você descansa a sua alma, você desliga as suas inquietações, as suas preocupações e o seu corpo físico, que também precisa de descanso. Então, a minha oração é que, primeiro, nós tenhamos descanso, que nós não venhamos a negligenciar esse ato que é tão importante quanto produzir. Produzir é importante, mas o descanso é tão importante quanto. Então a minha oração é que nós venhamos a ter descanso. Segundo, que nós venhamos a descansar no momento certo. Que o nosso coração esteja sensível para ter discernimento, para não descansar no tempo errado, como Davi fez naquele momento da sua história, e sofrer consequências tão terríveis, mas descansar no momento certo, como Deus fez aqui, ao final da sua obra. E em terceiro, eu oro também para que nós tenhamos um descanso de corpo, alma, mente e espírito, que nós possamos descansar o nosso corpo, a nossa alma e estar em intimidade com Deus para descansar o nosso espírito. Essas foram as minhas reflexões do versículo de 1 a 4 do capítulo 2 de Gênesis. Se você ainda não viu as reflexões do capítulo 1 completo, veja, assista e seja edificado junto comigo. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, que ficou comigo até aqui. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse de reflexão da palavra. Compartilhe nesse vídeo e outros de reflexões com mais pessoas, para que elas também sejam edificadas pela palavra de Deus. E desde já eu te agradeço por ajudar o nosso canal. Logo, logo, temos a continuação das reflexões do capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo 25, que nós vamos falar de um outro tema muito importante. Um beijo no seu coração, que Deus derrame bênção sobre a sua vida.